Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ivan aqui, eu venho trazer neste vídeo para vocês um pouquinho sobre a temática de grandezas e medidas, tá? Então, para a gente iniciar, observem esta imagem que nós temos aí. Nessa imagem nós temos algumas informações, tá? Nós temos a informação de que esta cobra sucuri pode atingir até 8 metros de comprimento, 230 kg de massa e pode viver até 30 anos. Né? Então, o que são essas informações? O comprimento, a massa e o tempo são exemplos de grandezas. O metro, o quilograma e o ano são, respectivamente, as unidades de medida dessas grandezas. Tá? Então, temos aí uma diferenciação. Tá? O comprimento é uma grandeza, o metro é a unidade de medida que a gente utiliza para medir esta grandeza. Aqui tem uma tabelinha com algumas informações, tá? Então, o comprimento é uma grandeza e a unidade de medida dele pode ser o metro, decímetro, centímetro, milímetro, quilômetro e por aí vai, tem mais outras também. A massa é outra grandeza e para medir a massa a gente pode utilizar a grama, miligrama, quilograma, tonelada e também por aí vai, temos outros. O tempo, como podemos medir o tempo? Em ano, mês, dia, semana, hora, minutos e segundos. A temperatura podemos medir em graus Celsius. Graus Celsius é utilizado aqui no Brasil, mas existem outras. Existem também o Kelvin e o Fahrenheit. Capacidade. Temos aí o litro e o mililitro. Superfície, que são as medidas de área. Então nós temos o metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, entre outras. E volume. Volume temos o metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e também por aí vai, temos outras também. Vamos falar um pouquinho sobre as medidas de comprimento. Então nós temos a unidade base, que seria o metro, e aí nós temos os múltiplos e os submúltiplos, né? Então nós temos o milímetro. O milímetro, ele seria 1 metro dividido em 1000 partes, tá? Então cada pedacinho desses aqui, ó, entre esses risquinhos mais pequenininhos aqui, essa distância é a distância de 1 milímetro, tá? Se vocês olharem na régua, ou na fita métrica que traga esses pontinhos, esses risquinhos aqui. Então, 1 centímetro equivale a 10 milímetros, ou 1 metro equivale a 1000 milímetros, tá? Como eu falei, você pega 1 metro e divide em 1000 partes para obter 1 milímetro. Aqui na régua nós também podemos ver os centímetros, né? Que é essa distância aqui, por exemplo, entre cada número. Entre 2 e o 3, entre o 3 e o 4, entre o 4 e o 5, tá? Essa distância é 1 centímetro, que é você pegar 1 metro e dividir em 100 partes, né? 1 metro equivale a 100 centímetros. E nós temos também o decímetro. O decímetro são 10 centímetros. Tá? Então, por exemplo, aqui ele coloca a medida do 6 até o 16, que são 10 centímetros. Né? Então, essa distância aqui seria 1 decímetro. Aqui nós temos algumas correspondências. Então, 1 metro são 10 decímetros, 1 metro são 100 centímetros, 1 metro são 1000 milímetros, 1 decímetro são 10 centímetros, 1 centímetro são 10 milímetros e 1 quilômetro são 1000 metros. Tá? Então, todos esses aqui de cima são, a gente diz que eles são submúltiplos do metro, porque todos eles são menores que 1 metro. Agora, o quilômetro ele é maior que o metro, então a gente diz que ele é um múltiplo do metro. Tá? Falando um pouquinho sobre as unidades de massa. Então, aqui temos algumas informações sobre a mandioca. Em uma porção de 1 kg de mandioca, temos 362 gramas de carboidrato, 19 gramas de fibra alimentar, 150 mg de cálcio, 165 mg de vitamina C. Tá? Então, aqui temos algumas unidades de medida. Então, qual a relação entre elas? 1 kg são 1000 gramas, 1 grama são 1000 miligramas e 1 tonelada são 1000 quilogramas. Tá? Aqui temos algumas informações sobre os animais, alguns animais, dos mais
com maior massa, né, do planeta. Então a baleia azul pode chegar a 160 toneladas e o elefante africano pode chegar a 6 toneladas, tá? Aqui nós temos alguns tipos de balanças utilizadas para medir a massa das coisas. Essa primeira aqui é a balança, geralmente tem nas farmácias, né, que a gente sobe em cima para medir a nossa massa. Essa outra aqui geralmente é utilizada para medir a massa de alimentos. Essa grandona aqui é para medir a massa do gado, né, o gado entra aqui dentro e para poder medir a massa, né, porque senão não teria como, já que ele é um animal mais grande e não para quieto para você pendurar ele numa balança, né, então é utilizado uma balança desse tipo. Essa aqui é uma balança mais simples, ela é mais manual, você precisa controlar esse peso que fica penduradinho aqui na ponta, arrastar ele em cima de uma posição que fique em equilíbrio, que fique na horizontal, essa haste aqui, para você ver a massa. E essa outra balança aqui era utilizada bastante nas mercearias mais antigamente, para também estar medindo a massa de cereais, aí, de arroz, feijão, entre outros. Nós temos as medidas de tempo, né? Uma das formas de você medir o tempo, de você marcar o tempo, é o calendário, né? O calendário que é dividido, nós temos o ano, que é dividido em 12 meses, e cada mês desses aí pode ter 30, 31 dias, ou 28 dias no caso do fevereiro, né? Então essa é uma das formas. Outra forma é o relógio. Então o calendário você utiliza para medir tempos maiores, né, de meses, anos, enfim. E o relógio é para medir tempos mais curtos, de alguns minutos, segundos ou horas, tá? Então nós temos aqui uma informação sobre essa atleta que fez uma prova de 42 quilômetros, né, uma maratona, em 2 horas, 17 minutos e 1 segundo. Então deixo em destaque aqui, né, as horas, os minutos e os segundos. Algumas correspondências aqui. Um dia tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Aqui tem uma informação de como é que funciona um relógio de ponteiros, tá? Então nesse relógio aqui, no primeiro, nós temos marcado aqui 10 horas, porque o ponteiro menor, que é o ponteiro das horas, está no 10, e o ponteiro maior, que é o dos minutos, está no 12, então são exatamente 10 horas. Quando se passar 1 minuto, nós temos essa situação de cima, que é o que? Este relógio, esse ponteiro maior, que é o dos minutos, ele andou 1 minuto, ou seja, ele andou a distância correspondente a esses pontinhos bem pequenininhos que aparecem ali atrás, ó. Cada pontinho desses é 1 minuto. Já na situação de baixo, ele andou 5 minutos, tá? Que seriam 5 pontinhos daqueles pequenininhos lá atrás, que corresponde a exatamente a distância entre os números que tem aqui. Então ele estava no 12, andou até o 1, ou seja, ele andou 5 minutos. Se ele andasse até o 2, seriam 10 minutos. Se andasse até o 3, seriam 15 minutos. Então, cada distância entre dois números desses são sempre 5 minutos, tá? Se ele andar aqui até o 6, serão 10 e 30, 10 e meia. Né? E quando ele completar uma volta inteira, ele vai ter feito 1 hora, e aí o ponteiro menor já vai estar lá no 11. Falando um pouquinho sobre as medidas de temperatura, tá? Aqui tem a informação de que você precisa ter muito cuidado com a questão de temperatura, né? Principalmente na cozinha, que é onde acontece bastante acidentes, tá? Principalmente com crianças, porque é na cozinha que você tem os objetos, né, os eletrodomésticos que podem atingir aí altas temperaturas e causar queimaduras. Então, um micro-ondas, quando você tira um alimento do micro-ondas, ele pode estar até 105 graus Celsius. Um forno, mesmo com a tampa fechada, pode chegar a 80 graus Celsius. Um óleo na panela pode chegar a 240 graus Celsius, então podem causar aí queimaduras graves. Então o que a gente utiliza para medir a temperatura é a unidade de graus Celsius, tá?
aqui no Brasil. Como eu falei antes, existem outras, existem o Kelvin e o Fahrenheit, que são bastante utilizados também. Aqui temos uma outra informação da previsão do tempo, né? Onde a gente tem aqui, ó, temperatura mínima e temperatura máxima. Temperatura mínima é a menor temperatura prevista naquele dia, que nesse caso é 20 graus Celsius. Temperatura máxima, a maior temperatura prevista naquele dia, no caso 32 graus Celsius. Com isso a gente consegue calcular a amplitude térmica. Tá? O que é a amplitude térmica? É a diferença de temperatura naquele dia, é a variação de temperatura naquele dia. E aí a gente faz o que? A maior temperatura menos a menor temperatura. 32 menos 20 dá 12. Então o 12 é a variação térmica daquele dia, ou a amplitude térmica. Aqui alguns exemplos de ferramentas que a gente utiliza para medir a temperatura. Nós temos o termômetro clínico, que é o que geralmente é utilizado para medir a temperatura das pessoas. O termômetro culinário, que é para você medir a temperatura de alimentos, né? Algumas receitas requerem que você tenha uma temperatura específica para fazer algum alimento, então você insere essa ponta aqui dentro do alimento para ver a temperatura. E o termômetro de ambiente, que é aquele que você pode comprar para pendurar na parede da sua casa, lá para você ver a temperatura que está durante o dia, certo? Então esses foram algumas grandezas e algumas unidades de medidas para vocês terem aí conhecimento. Aqui ficam algumas atividades, tá? Para vocês estarem realizando. Algumas informações aí do dia a dia de vocês. Aqui algo para fazer algumas conversões. Alguns problemas também para estarem resolvendo, tá? Bom, pessoal, por hoje era isso. Até a próxima.